Nesse vídeo nós iremos tratar de Copel, Sanepar e Banco do Brasil, mas antes de continuar, quero lembrar a vocês que amanhã eu farei um aulão gratuito aqui no YouTube, mas para que você receba o acesso desse aulão, você precisa estar incluso no grupo de WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então já clica aqui embaixo para não perder essa oportunidade, porque é uma aula que eu nunca trouxe aqui no YouTube. Muito bem, e na presente data, o Ibovespa está oscilando entre ganhos e perdas com baixa liquidez. O indicativo de baixa liquidez é quando você percebe aqui que a variação de preços é muito pequena, 0,083%. Aí fica variando entre perdas e ganhos com uma diferença de 0,1%, ou algo do tipo, significando que não há nenhum tipo de gatilho que faça o Ibovespa na presente data, ao menos até o presente momento, disparar ou desabar. Então o mercado está tranquilo por hora. Por sua vez, o dólar também segue nessa tendência de indefinição, subindo apenas 0,04%, também sem nenhum gatilho aqui para o dólar. Em relação ao Bitcoin, subindo 0,61%. Para os padrões do Bitcoin, isso aqui é muito pouco. Então, estamos vendo o mercado com baixa liquidez como um todo. Com relação ao Banco do Brasil, que está voltando para os R$50, por isso que eu não faço nenhuma venda de Banco do Brasil, nós estamos percebendo já há algum tempo um interesse muito comprador no Banco do Brasil. Ele publicou aqui um comunicado ao mercado informando que foi iniciada em 4 de outubro de 2023 a oferta de recompra de bônus perpétuos emitidos pelo Banco do Brasil em 2014, remunerados a uma taxa de 9% ao ano em dólar, com o limite de US$ 1 bilhão que será despendido pelo Banco do Brasil. Então, uma antecipação aqui da dívida, uma amortização, algo muito positivo, e o banco destaca que isso não vai causar prejuízo à sua solvência, à sua liquidez, seus níveis de liquidez não serão prejudicados. A data da liquidação antecipada será no dia 20/10/2023, e aqui vale um detalhe para vocês. Veja que os títulos são perpétuos. Isso não acontece no Brasil. No Brasil você tem vencimentos. Por que aqui no Brasil nós temos vencimentos? Porque se você está investindo em um título que não tem come-cotas, como acontece nos fundos de renda fixa no geral, se você nunca resgatar aquele título ou não receber juros semestrais, como acontece com a NTN-B com juros semestrais, o que vai acabar acontecendo? Você nunca pagará imposto de renda. Então o Brasil ele coloca vencimentos, ainda que muito longos, para que haja uma tributação em algum momento. E os títulos perpétuos não possuem prazo de vencimento, justamente para evitar que o investidor venha pagar imposto de renda caso ele não queira. Então também é uma opção interessante de investimento para receber em dólar. Acontece que exige uma grande quantidade de capital. Para você investir em bonds do Banco do Brasil junto aos Estados Unidos, você precisa de no mínimo US$50 mil para fazer isso. Eu estou pensando em fazer isso. Qualquer novidade trago para vocês aqui no canal, então já ativa o sininho que fica aqui embaixo. Com essa recompra de US$746 milhões, com o limite de US$1 bilhão, o capital complementar de nível 1 de 14,13% em 30/6/2023 será reduzido em 32 pontos base. Então vai cair um pouquinho aqui, para aproximadamente 13%, mas ainda acima do nível regulatório. Então fique tranquilo, o Banco do Brasil não está cometendo nenhuma loucura ao fazer essa antecipação. É bem positivo porque isso elimina a dívida para o Banco do Brasil e, consequentemente, ele pode ir distribuindo mais dividendos aos seus acionistas. E o Banco do Brasil está aproveitando essa situação para redução de alavancagem, por quê? Porque, afinal de contas, ele está tendo lucros recordes, e são justamente nesses momentos que as empresas precisam reduzir a sua dívida aproveitando essa oportunidade, além de pagar ótimos proventos aos seus acionistas. E vale ressaltar o seguinte, o Banco do Brasil deve anunciar proventos em novembro, então se você segue pela estratégia do dividendo inteligente, você deveria adquirir ações do Banco do Brasil nesse mês. Mas cuidado, é importante observar o preço-teto. Nada substitui o preço-teto. E como que eu posso dizer que o Banco do Brasil anunciará proventos em novembro? Muito simples. Se você for aqui no calendário de eventos do Banco do Brasil, que você pode localizar simplesmente clicando aqui, passando com o seu mouse aqui em cima no site de Relações com Investidores, na aba Serviços para Investidores, você vai aqui em Calendário de Eventos, vai abrir essa página aqui para vocês, e aqui veja quais são os eventos futuros. Informações trimestrais, resultado do terceiro trimestre de 2023, 8 de novembro. E o banco, no mesmo dia, anuncia proventos.
isso acontece quase que de forma rigorosa pelo banco nos últimos anos. Veja só esse fato relevante: remuneração complementar aos acionistas do segundo trimestre de 2023. Ele foi publicado no dia 9 de agosto. E no dia 9 de agosto, se você puxar um pouquinho aqui eventos já realizados, aconteceu a publicação dos resultados do segundo trimestre. Então veja que coincide com a data da publicação dos resultados. Então no dia 8 de novembro você pode esperar novos proventos de Banco do Brasil. Ele anunciou aqui remuneração complementar de mais de 2 bilhões de reais. Isso aqui deu 14 centavos de dividendos, mais 66 centavos de JCP. Portanto, 70 centavos por ação. Você pode esperar um provento até superior a este. E nós sabemos que no geral, quando as empresas anunciam os proventos, os investidores correm comprar. E aí, o que pode acabar acontecendo é as ações subirem ainda mais. Mas veja, se nós pegarmos os últimos 30 dias com o Banco do Brasil, ele já está subindo 4,67%. Então, será que os investidores já não estão se antecipando a esse movimento agora? E aí, quando chegar novembro, as ações poderão desabar? Isso pode acontecer. Então, é importante, mesmo que você siga a estratégia do dividendo inteligente, observar o seu preço-teto, sabedor de que o mercado se antecipa. Com relação à Copel, ela publicou aqui um comunicado ao mercado que animou analistas, corretoras e bancos de investimento. Tanto assim que a companhia segue subindo quase 3% na presente data nas suas ações preferenciais classe B e nas ordinárias subindo 2,92%. E o que aconteceu na prática? A companhia publicou aqui quais foram as adesões ao seu programa de desligamento voluntário, demissão voluntária. Ou seja, você adere a um plano de demissão, recebe uma indenização por isso e sai da empresa voluntariamente. Essa é a ideia. E como a empresa esperava apenas 1.000 adesões e, na prática, ocorreu um número bem superior, um número de 1.437 adesões, o mercado ficou satisfeito, animado com isso. O custo de indenizações será de 441 milhões de reais, além do valor da multa do FGTS, sim, a FGTS, porque estamos falando aqui de empresa estatal, antiga estatal, agora foi privatizada. Desse modo, somado aos custos adicionais, você terá um custo total de 610 milhões de reais, que já será reconhecido no exercício de 2023. Então, isso vai impactar negativamente os balanços de Copel, mas é um item não recorrente. Por que não recorrente? Não são todos os anos que você vai ter um programa de desligamento voluntário, então é não recorrente. Já a economia anual estimada após essa despesa será de 428 milhões de reais. Então, anualmente, após essas demissões, a companhia espera uma economia de 428 milhões de reais, que podem se reverter em dividendos ou novos investimentos para a expansão da companhia. Então, na prática é isso, desde que ela não venha a precisar de mais funcionários, de mais empregados. Mas agora esses empregados, eles podem ser contratados livremente, sem concurso público, por exemplo, ou via terceirizações, como já ocorre na prática. E o mercado ficou animado com isso, como eu disse para vocês. Só para você ter uma ideia, esse número de 1.437 funcionários que aderiram equivale a 25% do quadro de funcionários total da companhia, segundo os dados do segundo trimestre de 2023. Segundo o Bradesco BBI, esse montante de economia anual de 428 milhões que consta do comunicado ao mercado equivale a 10% do EBITDA da empresa, que é o proxy da geração de caixa. Se você pegar os últimos 12 meses, 10% é algo bastante considerável, sendo que essa estimativa da Copel de 428 milhões de economia supera a estimativa do mercado de 250 milhões de reais. É porque a adesão foi muito maior do que se pensava. E aí o Bradesco BBI diz que isso acaba evidenciando que a privatização foi muito boa, denotando que a gestão da companhia é competente. E aí eles citaram algo interessante, que em contraste à Eletrobras, a Eletrobras levou 12 meses para finalizar um programa de demissão voluntária após a privatização, enquanto que a Copel fez isso em pouquíssimos meses. A Copel simplesmente concluiu a privatização em agosto, faz 2 meses e já resolveu esse problema. Olha só o nível de competência. O Itaú BBA também olhou com uma visão positiva, a Guide Investimentos. Então foi algo quase unânime de que foi positivo. E por isso, Itaú BBA tem recomendação de compra para a CPLE 6. As preferenciais acabam sendo as ações de cobertura das casas de análise, com preço-alvo em R$ 12,00, e o Bradesco BBI R$ 12,50. Você precisa de margem de segurança, cuidado para não ficar deslumbrado com esses preços-alvos. Até porque eles colocam esses preços para prazo de 12 meses, por exemplo, até o final de 2024.
Então não fique deslumbrado, defina um preço teto mais razoável para os seus aportes caso você queira. Sendo que a tendência é que esse indicador preço-lucro de Copel, que já está elevado no ano de 2023, fique maior por conta desse reconhecimento de despesa extraordinária em virtude do programa de demissão voluntária. Então você vai ver esse indicador preço-lucro disparando nesse ano. Já a partir do ano que vem, esse indicador vai sendo reduzido aos poucos e aí sim a Copel pode chegar a valer R$ 12 a cotação. Mas de novo, haja com cautela. Ela não está mais tão barata quanto esteve no passado, custando R$ 6, R$ 7. Não é recomendação. E sobre a Sanepar, que também subiu bastante nos últimos 12 meses, andou de lado por um bom tempo, mas agora disparou, um seguidor do Instagram me questionou se a última alteração no estatuto social da Sanepar não melhorou a situação dela no que toca a pagamento de dividendos. E vamos lembrar aqui que, recentemente, a Sanepar teve um volume de negociação extraordinário, muito acima da média, e ela disse que não tem conhecimento do que aconteceu, trouxe aqui a ata da 9ª reunião, que não teve nada demais, um comunicado referente à convocação dos membros dos colegiados das microrregiões. Então, vamos investigar aqui se de fato houve algo extraordinário com o Sanepar. Primeiro, a Sanepar publicou aqui a ata da sua última Assembleia Geral Extraordinária, que ocorre no meio do ano por algum assunto específico que demande a Assembleia. E aqui no item 6.5 da ata, houve a aprovação, por unanimidade, da alteração e consolidação do Estatuto Social da empresa, conforme a proposta da administração da Sanepar, gerando o anexo 1. Então agora houve a atualização, a consolidação do Estatuto. E o Estatuto, e esse é o artigo que se questiona, diz o seguinte, o artigo 91. Os dividendos serão pagos dentro do prazo máximo de 60 dias a contar da data da realização da Assembleia Geral Ordinária, que ocorre em abril no geral, que autorizar a sua distribuição ou em conformidade com deliberação em Assembleia. Então a Assembleia pode deliberar de forma diversa. Então é isso que está escrito aqui. Cabendo à diretoria, respeitado esse prazo, determinar as épocas, lugares e processos de pagamento. Mas será que esse artigo já não estava no estatuto? Veja, a proposta da administração foi exatamente esta aqui, que gerou essa alteração. E a proposta se ateve aos artigos 34 e 37. Então veja que não teve nada referente à alteração na política de dividendos. E tanto assim que se você for aqui em governança corporativa, aqui dentro do RI, e clicar em Estatuto, Códigos e Políticas, você verá o seguinte, Estatuto, atualização 18/10, exatamente a data em que houve a publicação da ata da última Assembleia. Agora, se você for aqui em Políticas, porque isso deveria alterar a política de proventos, e for aqui embaixo, Política de Dividendos, 2017, então veja que não houve nenhuma alteração. E aqui veja, essa ideia dos 60 dias sempre foi assim, a diretoria pode definir de forma diversa, conforme a Assembleia Geral Ordinária, então não mudou nada na prática. Mas eu continuo ressaltando para vocês que essa demora no pagamento de proventos da Sanepar não é um grande problema assim. Tratei com mais detalhes desse assunto no vídeo que eu vou estar deixando aqui no card. É claro que se você for um investidor que está muito mais focado na geração de renda passiva com fluxo de pagamentos mais recorrente, aí sim Sanepar pode ser um problema nesse sentido, principalmente para os investidores que precisam de renda com maior imediatismo, mas caso não, se você estiver construindo patrimônio, o que importa é comprar boas empresas que paguem bons dividendos, se você considerar um exercício fiscal inteiro, e que estejam negociando a bons preços. Essa é a fórmula do sucesso no longo prazo da Bolsa de Valores brasileira, quando você está na fase de construção patrimonial. Se você está na fase de usufruto, aí você tem que priorizar mesmo empresas que têm maior recorrência nos proventos. De qualquer forma, mantenho o Sanepar na minha carteira e eventualmente vou fazendo alguns aportes e outros. Não é recomendação, mas já comenta aqui embaixo o que você pensa dessas empresas que comentamos nesse vídeo, e só lembrando a vocês, vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado nosso grupo de WhatsApp para o evento online gratuito que vai acontecer amanhã às 19 horas. Então, para receber o convite, você precisa estar aqui nesse grupo. Até o próximo vídeo.